capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Amém? Eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã. Se você precisa de uma cura física, emocional, espiritual, eu não sei como é que você entrou. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que sonda os nossos corações, ele sabe como você entrou aqui nessa manhã. E antes mesmo de nós chegarmos aqui, o Senhor Jesus já se fazia presente. E o Senhor Jesus diz: onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, aqui eu estarei. E aqui ele está nessa manhã. Amém? Então que nós possamos tocar como essa mulher fez. Ela sofria 12 anos com essa hemorragia. E essa hemorragia não se estancava. Ela gastou todo o dinheiro dela com médicos na época e nada resolvia. E ela ficou sabendo de Jesus, que Jesus ia passar ali perto da casa dela. Ela rompeu a multidão, irmãos. E assim nós estamos aqui nessa manhã, que nós possamos romper as dificuldades, as barreiras, os impedimentos e tocar na hora de Jesus. Tocar de uma forma diferente. Tocar até que saia a virtude. Porque Ele tem poder para nos curar. Ele tem poder para nos transformar. Porque eu digo para vocês, aqui a igreja é um hospital. Todos nós estamos enfermos em alguma área. Uns é na área espiritual, outros é na área financeira, a área matrimonial, a área da criação dos filhos, a área, não sei a área que você está precisando dessa cura interior. Mas Jesus, o Jeová Rafá, Ele tem o poder para nos curar, para nos transformar, para nos libertar. Então não deixe que nada te atrapalhe. Desliga o celular se for preciso. Coloca o celular no modo avião. Porque assim você mexe ali, daqui a pouco você está no Instagram, está no Facebook. E aí isso vai minando, vai roubando a gente da preciosa presença do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã. Então que nós possamos invocar, assim como essa mulher fez. Ela tocou, ela invocou, ela teve fé, e a fé dela rompeu, e ela foi curada, irmãos, ela ficou sã. Então que nós possamos buscar. Aqui é o pronto-socorro de Jeová, amém? Aqui é o pronto-socorro. Nós estamos no lugar certo, no dia certo. Você não saiu da sua casa, então. Você não deixou o conforto da sua casa para vir aqui adorar. Então que nós possamos adorar na beleza da santidade e entregar o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração nessa manhã. Amém? Que nós possamos tocá-lo, almejá-lo, ansiá-lo pela presença dele nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos orar, amém? Senhor, Pai querido, que nós possamos ser como essa mulher que estava com essa hemorragia, tantos anos sofrendo, mas o Senhor se compadeceu dela, Pai. E aqui nós estamos nessa manhã, se compadeça de nós, Senhor. Nos mude, nos transforma, Pai, de dentro para fora. Nós não queremos sair da mesma maneira que nós entramos, Pai. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, ressalva as mãos, Senhor. Vem, Senhor, nos tocando, toque nele nessa manhã e vai sair virtude em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos ver entregar o seu louvor e adoração ao Senhor Jesus nessa manhã. Diga glória a Deus. Uma alegria estar aqui para nos adorarmos ao nome de Jesus. Louvando Deus pelo pastor Wagner. Feche seus olhos, você que pode, se você preferir, a mão de coração. É manhã de Santa Ceia, manhã de lembrarmos que Ele morreu na cruz por nós. E não existiria neste mundo prova de amor maior do que a que Ele nos entregou. Então quero te convidar a entregar o teu melhor nessa manhã para Jesus. Cante comigo. Estou no meu jardim, tranquei a porta.
Deus. Quero chamar as crianças aqui na frente. Hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero as crianças e quero as professoras. Cadê? Vanessa, Michele, irmã Tânia. Isso. Quero chamar vocês aqui na frente. Quero honrar a minha esposa também, que é professora, né? A líder do Ministério Infantil. Ela quer passar esse bastão para alguém, né? Para você assumir lá a liderança. Irmã Tânia, glória a Deus. Vamos orar por elas e vamos orar pelas crianças também. Isso é muito. A minha irmã Patrícia também, né? Vem, essas são as guerreiras aqui, ó, que cuidam do Ministério Infantil. Então, nós vamos orar pelas crianças e também vamos orar por elas. Para Deus dar sabedoria para elas. É a primeira vez que eu faço isso. Para honrar vocês. Trabalho lá no fundo, né, na sala Kids. A minha esposa não gosta que eu use essa expressão, mas eu vou usar, mesmo que ela vai brigar comigo depois. Eu falo que lá não é depósito de criança. Ela fala, não usa essa palavra. Mas muitas pessoas acham que é, vou para a igreja e jogo as crianças lá. E não é. É um trabalho. Tem as irmãs, a minha esposa pega no pé delas, dá a apostila para elas. Estudem antes de vir para a escola bíblica, infantil. Elas sabem que minha esposa pega no pé delas. Não é só chegar lá e ler a revistinha, não. Então, é árduo para elas também. Mas eu creio que Deus vai recompensar a vida delas. E temos vagas abertas, viu? Temos vagas abertas. Vamos orar por elas? Pai, abençoa, Senhor, a vida das crianças, a vida das professoras. Pai, nós declaramos e profetizamos sobre a vida desses pequeninos, futuros adoradores, pregadores, levitas, futuros pastores, missionários, engenheiros, médicos, advogados, futuros pais, futuras mães. E, Senhor Deus, a semente que vai cair nesse coração seja uma terra fértil. E quando eles crescerem, eles não vão se desviar. E eles vão ver a glória do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Assim nós também abençoamos as professoras, a Patrícia, a Tânia, minha esposa Thaís, a Vanessa, a Michele. Pai, tudo a vida delas, ó Pai. Dê graça a elas. Que elas também sejam um canal de bênção, Pai, para essas crianças, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Quem é a professora que vai dar uma mão? A mãe chega. Deus abençoe ela. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agora, nesse momento, ministrar o dízimo e a oferta. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 8, Aleluia. o versículo de número 1. Quero ser breve aqui, eu não sou bom, não sei nada, porque tem maná do céu para nós hoje. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Está conosco aqui pela primeira vez Gabriel, Tiago, e o Vitor e o pastor Alisson também está aqui, vai trazer palavra de Deus para nós. Como é que nós vamos dizer para os irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. A identidade church ama. Amém? E como é que a gente faz além de falar? Hã? Vamos ver se vocês estão ensinados. Ah lá, eles estão ensinados, vão ensinar, pastor Bruno, não. Tem os meninos aqui não tá. Bagunça santa, gente, vamos lá. Tem os meninos aqui do louvor, ó. O Wesley, vem cá, dá um abraço nele. Isso, pastor Alisson aqui na frente, ó. Pastor Josué, dá um abraço pro pastor Alisson aqui. Ah não, pastor Bruno, dá um abraço pro pastor Alisson também. Deus abençoe. É legal essa bagunça santa aqui, viu? Amém? É uma honra receber vocês. A casa é do Pai. Sintam-se à vontade. Amém? Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Glória a Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras. E aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade. Grava essa parte aí, ó. Jesus andava de cidade Em cidade. em cidade. Grava isso aí. E de aldeia em aldeia. Vamos trazer para hoje como se fosse de bairro para bairro, de vila para vila. Então Jesus fazia o quê? Andava de aldeia em aldeia. Trazendo para hoje de bairro em bairro. O que Jesus fazia? Ia passear? Pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Só que outra coisa para a gente grifar aqui agora. Iam
Vai acrescentar agora, ó. E também algumas mulheres. Plural, não fala a quantidade. Mas se tinha Jesus, tinha 12. Agora tinha algumas mulheres. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, a saber, Maria, a chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Verso 3. Joana, mulher, diga comigo, esposa. Esposa de um homem chamado Cusa. Ele era procurador, mordomo de Herodes. Outra mulher, Susana. E muitas, faz assim comigo, muitas. E muitas outras. O que esse povo está fazendo? Jesus ia de cidade em cidade. Junto com ele iam os 12. E algumas mulheres. E muitas outras. Olha só. Então, às vezes as pessoas falam que Jesus era machista. Se Jesus fosse machista, essa turma toda de mulheres ia estar acompanhando? Não. Sim ou não? Não. Joana era casada, uma mulher casada. Jesus indo de cidade em cidade. Pensa para nós hoje. Pensa Jesus indo daqui para Itaquera, pastor. Daqui para Biritiba. Daqui para Bertioga. Fala uma cidade aí, vai. Daqui para Salesópolis, outra cidade, vai. Daqui para Suzana. E essa turma toda acompanhando Jesus. Estava quem? Jesus, os 12 e várias mulheres. Tinha até uma que era casada. E o que elas faziam enquanto iam com Jesus? Jesus anunciando o reino, Jesus pregando o reino. Olha só o que elas faziam. As quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. A palavra ajudar ali é a mesma de Atos 6:2. Servir, vem do grego diaconel. Ou seja, elas serviam Jesus com os seus bens. Agora a pergunta que não quer calar: por que precisava elas servirem Jesus com os bens? Qual era o meio de transporte na época? Hoje, para você ir para Suzana, Itaquera, Biritiba, Salesópolis, você pega o seu carrão bom lá, né? Encosta no posto e fala quanto? 50 não dá, pastor. Não dá para ir para Biritiba, né? 100, pastor. E aí o cliente diz, aí você pega o seu carro lindo, maravilhoso e vai. Ou você chama o Uber, né? Ah, quero ir para Poá. E vai. Ou de bairro para bairro. Vamos falar os bairros ali de Mogi. Você está aqui no Parque do Santana, você quer ir para o Conjunto do Bosque. Você quer ir para Vila São Paulo, César de Souza, falou do bairro ali, gente. Brás Cubas. Você chama lá no aplicativo e vai, sim ou não? Sim. Mas e naquela época? Tinha o metrô? Não. Tinha o ônibus? Não. Tinha o veículo? Não. 3 transportes tinha na época. A pé. No lombo do animal, seja ele cavalo, camelo, jegue, ou de barco. Diga comigo, meio de transporte. Meio de transporte. Na época. Agora você acha que tudo isso era de graça? Não. Você acha que o camelo não bebia água? Você acha que o animal não comia? Você acha que de uma cidade para outra esse deslocamento era assim igual hoje, rapidinho? E essa turma toda de gente, aonde eles se hospedavam? Aonde eles pousavam? Aonde eles dormiam? Aonde eles ficavam? O que eles comiam? Como é que pagavam o transporte para fazer uma travessia de um rio para o outro? Barco. Você acha que era de graça? Entrar no barquinho e o barco naquela época ou era remo ou era a vela. Não tinha motor. Você acha que ia colocar toda essa turma no barcão lá e de graça atravessar para outra cidade? O que você acha? Então fala assim comigo, para pregar o evangelho. Tem custo. Tem custo. E essas mulheres serviam a Jesus. Pode deixar o texto, verso 3, por favor. Serviam, ajudavam com os seus bens, com as suas posses, com as suas propriedades. Porque como o evangelho do reino vai se expandir? Como o evangelho do reino vai chegar se não tiver quem invista, se não tiver quem patrocina? Deixa eu te falar uma coisa: nem todo mundo vai estar no púlpito, nem todo mundo vai estar com o microfone.
mas todos nós temos uma missão. Diga comigo, eu tenho uma missão. Você precisa servir ao reino com aquilo que Deus te deu. E essas mulheres entenderam isso. Talvez eu não vou pregar como Pedro, talvez eu não vou pregar como Paulo, mas eu vou ser um patrocinador. Jesus, o que você está precisando, Jesus? Está aqui, Jesus. O que você está precisando, pastor? Está aqui, pastor. O que você está precisando, igreja? Está aqui, igreja. Olha ali para trás, na porta ali, ó. Está vendo aquela barra branca lá atrás? Está vendo? Lá em cima? O vidraceiro veio e colocou para a gente colocar uma porta para fechar ali. Porque quem senta lá no fundo, né, na época de frio, fica assim, pastor, você está aqui na frente. Não é por causa da pregação não, viu, pastor? É por causa do frio. E as pessoas vêm para frente. Não, nós vamos fechar ali. E ele veio, colocou, tirou as medidas. E aí a gente já adiantou para ele R$1.300. Falta mais R$1.000. Então tudo aqui tem custo. Graças a Deus, o nosso irmão Daniel, o irmão Anderson doaram a cortina, o irmão Marcelo abençoou o ventilador na sala das crianças, o Tarso abençoou com a televisão. Amém. Nós precisamos investir na sala Kids, colocar uma televisão lá. A gente já fez o orçamento de R$1.400. 7 pessoas de R$200 a gente compra essa TV e coloca lá. Porque as crianças hoje não ficam mais só no papel, no desenho. Eles querem ver lá como que é o nome do desenho? Superbook. Eles querem assistir. E eles assistindo aqui, ele vai chegar lá na casa dele e falar: mãe, não quero assistir mais Disney não. Quero assistir o desenho da escola bíblica aqui em casa. Então nós precisamos investir. Se você tem essa possibilidade, deixa Deus te usar. Não retenha. Nós aprendemos com essas mulheres que Deus usa o que você tem. Deus vai usar a sua generosidade para fazer o ide. Ide por todo mundo e preguei o evangelho a toda. Como? Com finanças, com dinheiro. E não era diferente na época de Jesus. O texto está escrito ali, não está? Elas serviam a Jesus com os seus bens. Elas serviam com os seus bens. Talvez uma dava 5, outra dava 10, outra dava 50, mas eles já juntavam e mantinham eles nas viagens de cidade em cidade. Ou seja, todos nós temos um papel no reino. Fala assim comigo: eu tenho um papel, uma missão no reino. Como eu disse, talvez você não vai tocar tudo. Talvez você não vai estar em cima do púlpito, mas Deus vai usar você para manter essa porta aberta. Amém? Aqui está o QR Code. Nos bancos tem os envelopes. Atrás do envelope tem o QR Code. Você pode escanear, copiar aí o QR Code que está aqui no telão. Amém? Você pode dar um print. Você que está em casa, Deus abençoe. Dá um pausa, faz a sua oferta. O cantor do lado já está aqui. Amém? Glória a Deus. Isso, vai se preparando, feche seus olhos. Você que já se preparou, você que está se preparando de forma digital, de forma manifesta. Deixa Deus usar você para você financiar essa obra. Amém? Lá atrás tem um tarde com a maquininha de cartão se você precisar. Você que já não fez, feche seus olhos e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, está aqui aqueles, ó Pai, são patrocinadores dessa obra, financiadores dessa obra. Abençoa, Senhor, o ministério de cada um, a vida sentimental, emocional, financeira. Que o Senhor venha trazer chuvas de bênção, chuva ceroja, chuva temporânea. O Senhor venha enviar os clientes, abrir as portas, trazer promoções. E o nome do Senhor vai sendo glorificado em nome de Jesus. Amém? Você que está com a sua oferta, espécie, vem com alegria, deposita dentro da arca. Você que fez de forma eletrônica, Deus abençoe. Vem com fé, vem com alegria enquanto nós adoramos ao Senhor com uma canção. Amém? Glória a Deus. Todas as provas que eu já passei, é muito difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer que a gente
encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada, viver o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz já venceu, e saber que meu rei não é pra mais. Eu canto pra glória de Deus. E nós preparamos um vídeo para soltar ali. Eu ia pedir para o Tarso e o Edson abaixar as portas, porque fica mais claro aqui, e apagar as luzes também, para a gente, o Rio vai deixar o vídeo do jeito, para a gente conseguir visualizar bem aqui. Isso. Preparamos uma surpresa para ele ali. Ó, ficou bom, hein? Ó, amém. Pode soltar, Maurício. Hoje temos a alegria de receber na Identidade em Cristo Church um convidado muito especial, o pastor Alisson Simões, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Efatá, localizada em Itaquera, na zona leste de São Paulo. O Ministério Efatá foi fundado em 2007 e está completando 18 anos de história, sendo uma referência de fé, ensino e avivamento naquela região. O pastor Alisson é casado com a pastora Micaele Simões e pai de 3 filhos. Além de pastorear, ele também é escritor, professor e palestrante, sendo conhecido por sua sabedoria, simplicidade e autoridade na palavra de Deus. Com uma mensagem firme e cheia de graça, ele tem impactado vidas por onde passa. E hoje, com alegria, temos o privilégio de ouvir o que Deus tem a falar conosco através da vida desse servo do Senhor. Seja muito bem-vindo, pastor Alisson Simões. A ICC Mogi se alegra com a sua presença. Fique à vontade. Deus abençoe. Essa casa já te ama já. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, aceitem a paz do Senhor. Amém. Alegria por estar aqui, servindo nessa manhã tão abençoada. Eu fico muito feliz, muito honrado em ser recebido com tanto carinho. Minha profunda gratidão a esse amigo que Deus me deu como presente, o seu Wagner, sua família, a amiga da pastora. Minha profunda gratidão por todo amor, carinho, respeito. A aliança que Deus propôs a nós, e estou muito feliz de poder conhecê-los e estar aqui com vocês nessa manhã tão abençoada. Rever esse príncipe da adoração, Gabriel, que alegria, meu irmão, satisfação de vê-lo, ser uma bênção na nossa vida. E nessa manhã de ceia, eu quero pensar com vocês em um texto, os que trouxeram o exemplar. Abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Vamos ver o capítulo de número 6 e o versículo de número 14. Aleluia, Jesus. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 14. Todos acharam? Amém. Diz assim o texto sagrado: Tu, porém, faz uma arca de tábuas ou madeiras de cipreste, e algumas versões está golfa.
Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Tu farás uma arca de madeiras ou de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. O capítulo 6 é um capítulo que nos deixa um pouco tanto estarrecido, porque se você olhar todo o contexto e pano de fundo, vai revelar a todos nós a condição da sociedade daquela época. Após os nossos pais no Jardim do Éden terem pecado, transgredido contra a lei de Deus e a vontade do Pai, eles mergulharam em profundo caos, que desencadeou para toda a raça humana. O capítulo 6, ele marca, a partir do versículo 3, da retirada do Espírito. Deus está observando a terra e percebe que aquela geração está praticamente quase generalizada, uma profunda corrupção, tanto moral, espiritual e social. Deus decide retirar o seu Espírito, ao ponto que o capítulo 6, verso 6, traz a seguinte expressão, você pode acompanhar: e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Essa expressão nos causa um pouco tanto receio e ao mesmo tempo leva-nos a um pensamento, até dentro da teologia, uma problemática. Qual? Deus se arrepende? Deus se arrepende? A expressão é Deus se arrependeu. Será que Deus se arrepende? Não, a gente não podemos levar no sentido literal da palavra arrepender, porque se nós pensarmos que Deus se arrepende, chegaremos à conclusão que Deus erra, e Deus não erra. Deus errou quando entregou a chave do paraíso na mão de Adão, sim ou não? Não. Deus errou quando escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel, sim ou não? Não. Jesus errou quando escolheu Judas para ser o seu discípulo, sim ou não? Não. Então o problema não está naquele que escolhe, o problema está no escolhido, que não é capaz de corresponder à expectativa daquele que escolheu. Vou repetir para você dar glória a Deus melhor, tá bem? Então o problema não está naquele que escolhe, o problema está no escolhido, que não é capaz de corresponder à expectativa daquele que escolheu. Então o problema não é de ordem vertical, é horizontal, é quando a terra não corresponde à expectativa do céu. Com toda a educação, dando um bom dia para esse irmão que está do seu lado e acordando ele, diga: Deus investiu muito em você. Então Deus observa a terra e percebe de uma maneira quase generalizada essa corrupção. Por isso ele chega a uma sentença: qual? Vou exterminar, vou destruir toda a raça humana. A intenção de Deus é fazer tipo um reset, né? De restauração. Porém, em contrapartida, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo de número 8, você vai ver que Deus está observando a terra, e Deus encontra um homem. Quando as pessoas, um homem que anda na contracultura daquela sociedade. Enquanto aquela sociedade está corrompida, há um homem que decidiu viver uma aliança com Deus. Muitos haviam prevaricado, se corrompido, há um homem que anda na contracultura dizendo: eu não posso me contaminar, eu não posso me corromper, eu prefiro caminhar com Deus. Isso eu preciso entender que quando Deus quer fazer algo na terra acontecer, ele não precisa de uma multidão, ele não precisa de uma denominação, ele precisa apenas de um coração. Eu de novo, quando Deus quer fazer algo grande acontecer, ele não precisa de uma multidão, nem muito menos de uma denominação, ele precisa apenas de um coração. Se tiver um coração aqui em Mogi das Cruzes, disposto a viver o que Deus tem, ele vai impactar essa igreja, vai impactar o bairro, vai impactar a cidade, vai impactar todos que estiverem nessa região. Diga glória a Deus comigo. Então Deus observando, Deus encontra esse homem e decide a partir dele começar um nível de um grande projeto. Repita comigo: um projeto. Mas alto, projeto. Deus então decide iniciar a partir desse homem um grande projeto. Pode dizer que, embora Noé tenha essa missão de executar esse projeto, já há um detalhe que nos chama a atenção, que podemos exaurir. Eles têm a missão de executar, mas ele não pode se vangloriar com aquilo que está executando, por uma única razão: o projeto não é dele.
Quem dá maquete? Deus. Quem dá plano? Deus. Quem dá diretrizes? Deus. Então ele não pode se vangloriar com o que ele está fazendo, porque o projeto tem nome. Então, por mais que Deus te use para executar alguma coisa, você não pode se vangloriar daquilo que você está executando. Porque o projeto não é teu. O projeto é de quem? Ele. O dom é dele. A chamada é dele. A vocação é dele. É ele que faz, ele que levanta, ele que capacita. Infelizmente, hoje a gente tem visto e observado tanta gente que parece ter um rei da barriga que se acha muita coisa. Entendeu? Em alguns lugares, se você convidar alguém, vai perguntar quantas pessoas tem lá. Mas Deus, Jesus, oh, glória a Deus. Ele faz a festa de uma cidade, a outra para apenas uma alma. As maiores mensagens de Jesus não foi dada para uma multidão, foi dada para uma única pessoa. Foi para ali que ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para uma mulher junto ao poço que ele vai entregar uma mensagem tão poderosa. Diz assim: mulher, se eu soubesse quem está falando contigo, você não me daria, você pediria água, porque eu sou a água da vida e quem beber essa água nunca mais terá sede. É esse Jesus que aparece nos Espíritos, que olha uma região chamada Caixara, em busca de um homem que está possuído por demônios, mas quando ele chega lá, as correntes se quebram, o homem liberta, Deus faz dele um grande missionário. Esse Jesus é poderoso, ele vai contra a multidão, mas ele vai contra uma alma. E se for por causa de um, Jesus já chegou aqui nessa noite. Ele vai. Bendito seja o nome. Aleluia, Jesus. Pode agradecer. Eu chamo a Deus. dá a ele o projeto. Diz para ele que ele vai executar o projeto. E a expressão no verso 14 é: tu farás. Repita comigo: tu farás. Tu farás. Essa expressão me confronta muito. Por quê? Deus não está chamando Noé para pensar. Deus não está chamando Noé para refletir. Deus está dando uma ordem criativa. Deus não está dando opção. Deus está dizendo: tu vai. Tu vai. Aleluia. Tu vai. Glória. Deus remove de Noé qualquer possibilidade de ele transferir aquilo que Deus está direcionando. Deus não está dando para ele a opção. Porque tem culto que Deus vem conversar, bater papo, trocar ideia. Mas tem culto que Deus vem para mandar. Ele já dizia amanhã: manda quem pode. Aqui funciona assim, mas manda quem pode. Isso. Olha que alguém diga: Deus está cansado de te pedir. Hoje ele vai começar a mandar. O escolhido não tem opção de escolha. Tu vai. Noé poderia dizer: mas eu não entendo de arquitetura, eu não entendo de engenharia, eu não entendo de projeto, eu não entendo de madeira, porque eu sou agricultor. Jesus está perguntando o que você sabe. Jesus está perguntando o que você tem. Jesus está perguntando qual recurso que está nas suas mãos. Ele está dizendo: eu vou te levantar, vou te capacitar, vou dar o recurso e vou te dar a inteligência que você precisa para construir esse grande projeto. Eu estou sentindo agora do Espírito Santo. Talvez você pense: mas pastor, eu tenho livre-arbítrio. Você tem mesmo? Sabe o que eu entendo como livre-arbítrio? É que quando você, antes de aceitar Jesus, você ia para onde você queria. Fazia aquilo que você queria. Aí depois que você passa pelo Calvário, você entende aquilo que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive. Então, se eu não vivo mais, significa que o meu eu morreu, foi sepultado. E agora, se ele vive em mim, eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que ele quer. Eu não vou para onde eu quero, eu vou para onde ele quer. Pastor, me dá um executor, Jonas. Ele recebe uma missão. Qual é a missão? Vá a Nínive, que prega, compra. Exaltino Filho vai dizer que ele foi o único profeta a se revelar contra a vontade de Deus. E todos aqueles que
se rebelam contra a vontade de Deus nunca crescem. Verdade. Nunca avançam. Só regridem. Eles se rebelam, saem daquele segundo de gate a fé, desce a roupa, compra passagem, entra no navio, e até então tudo está dando certo. Mas nem tudo que está dando certo significa que Deus está aprovando. Vou de novo, grava isso. Nem tudo que aparentemente está dando certo significa que Deus está. Na realidade, Deus está te dando corda, só para saber onde até você vai. Mas tudo que alguém diga, Deus solta a linha, mas não solta o carretel. Aleluia. Capítulo 1, Jonas ora? Não. Capítulo 1 ele decide, capítulo 1 ele escolhe, capítulo 1 ele faz o que ele quer. Mas o capítulo 2 mostra um pouco o texto. Verso 1. Capítulo 2, verso 1. E Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: do ventre do inferno eu gritei e tu ouviste a minha voz. Espera aí, capítulo 1 ele decide, capítulo 1 ele escolhe, capítulo 1 ele não ora. Mas o capítulo 2, a primeira coisa que ele está fazendo é o quê? Orar. Por que está orando? Porque no capítulo 1, verso 4 diz assim: Deus mandou no mar uma grande tempestade. Na Bíblia volta para quê? Luta, prova, dor, tribulação, dificuldade. Eu pergunto aos senhores: Deus sabe ou não sabe trazer você de volta para a oração? De novo, Deus sabe ou não sabe trazer você de volta para o altar? Você está aí com o pescoço duro, nariz empinado, dizendo: não vou, não faço. Ele está dizendo: nem que eu tenho que quebrar você todinho, mas que você vai fazer, que você vai entrar, que você vai realizar, você vai. Mas talvez você seja tão petulante que diz assim: pastor, é sempre do Antigo Testamento para que eu vá. Tudo bem, vamos para o Novo. Mateus capítulo 14, verso 22. Diz assim: e obrigou Jesus, o termo grego é anamikazo, que significa forçar, significa colocar para dentro, porque eles não queriam entrar dentro do barco, mas entrar. Se Jesus forçou e pediu, traz a nós uma conotação, um entendimento que eles não queriam ir. Mas aqui eu não faço o que eu quero, aqui eu faço aquilo que ele. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, farás. Aí, farás o quê? Uma arca. Qual é a matéria? Se preste. Bom, quando você busca isso no hebraico, não há um consenso entre os estudiosos. A madeira que se identifica aqui se chama acácia. Repita comigo: acácia. Mas me assusta, pergunta por quê? Por quê? Porque Deus poderia escolher qualquer outra madeira. Por exemplo, carvalho, uma excelente madeira. Cedro do Líbano, uma excelente madeira. A madeira chamada palmeira, não palmeiras. Palmeira. Mas não. Deus escolhe uma madeira chamada acácia. E por que assusta? Porque é a pior madeira que existe. Olha aí. E só prova uma coisa: que Deus é apaixonado por aquilo que não presta. Eis a razão porque eu estou aqui. Eis a razão porque você está aqui. Por que não dizer que a identidade church é uma grande reciclagem de Jesus? Alguém olhou para você e disse: não vai longe. Alguém olhou para você e disse: vai ser um Zé Malinho, vai ser um perdido. Mas a graça te alcançou, te libertou, te transformou, te purificou. E hoje você está aqui no
Ele está aqui, mas a raiz continua lá de fora. Só que Jesus não é aquele profissional, acho que aqui em Pudim não tem, isso é lá em Itaquera. Da área da construção civil, que começa uma obra, mas não só que Jesus, tudo aquilo que ele começa, Filipenses 6, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar o capítulo 7, verso 1. Deus volta a falar com Noé. E o que ele fala? Entra tu e a sua casa dentro da arca. A arca está pronta. Agora Deus volta a falar com ele e diz: entra dentro da arca juntamente com a sua família. Isso é fabuloso. E por quê? Porque o projeto começou em quem? Em Noé. Mas não só ficou em Noé, alcançou toda a sua. Posso profetizar? O que Deus começou na sua vida vai alcançar toda a sua. Digo de novo, o que Deus começou na sua vida vai alcançar toda a sua. A sua família não vai ficar de fora da arca. O que está vindo aí em juízo, o que está vindo aí em morte, o que está vindo aí em sentença, o que está vindo aí em desgraça, mas pensa que você e a sua casa serão preservados. E eu estou aqui debaixo de uma palavra que esse ano ainda a bandeira da salvação vai ser erguida dentro da sua casa. E você dirá aquilo que tem lá no capítulo 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Noé pregou muito, sim ou não? Quanto tempo Noé pregou? 120 anos, sim ou não? Pergunto, quantas pessoas ganham do lado de fora? Muita gente pensando. Pergunto de novo, quanta gente ganhou do lado de fora? Mas quantas pessoas ele perdeu do lado de dentro? Se você perguntar, não é teve sucesso ministerial? Eu digo sim, 100%. Mas não ganhou nenhuma alma do lado de fora. Mas também não perdeu nenhuma alma do lado de dentro. Porque o maior ministério do homem não começa. O maior ministério do homem não começa. Porque tem muita gente vitoriosa do lado de fora, mas derrotado do lado de dentro. Davi é o tipo de homem que vence Golias, vence gigante, vitorioso, guerreiro do lado de fora, mas o perdedor do lado de dentro. Tem gente querendo fazer missão fora. Mas como nunca fez missão, aí Deus está dizendo que eu vou começar na sua vida, não vai começar do lado de fora, vai começar pelo lado de. Quem entrou dentro da arca? Vamos classificar por ti? Quem? Capítulo 7, verso 7. As noras em. A tristeza da sogra. As noras. Mas o que você quer dizer com isso? Só uma coisa, principalmente aos solteiros. Tem gente que quer casar com o filho de Noé, mas não quer entrar dentro da arca. Aí Deus está dizendo: o que eu preparei para você não está fora da arca, está dentro. Está fora, o que eu preparei para você? Capítulo 7, verso 16. Todo mundo entrou dentro da arca. A última parte do versículo 16 diz assim: e o Senhor fechou a porta. Repita comigo em algum som. O Senhor fechou a porta. Quem fechou? O Senhor. Foi o diabo? Não. Foi o mentiroso? Não. Fofoqueiro? Não. Macumbeiro? Não. Foi quem? Senhor. Contradica com aquilo que a gente muitas das vezes vem no culto buscar. Quando nós chegamos aqui, a nossa expectativa é que Deus vai abrir. E nós não estamos preparados para ouvir que Deus vai fechar. Mas Ele mesmo disse: a porta que eu abro, eu fecho. Ninguém fecha. Mas a porta que eu fecho, ninguém abre. Então Deus que tu segue é o Deus que abre. Mas Ele também é o Deus que fecha. Se Deus não tivesse fechado essa porta, o que teria acontecido com Noé e sua família? Quando chegasse o dilúvio, teriam morrido, sim ou não? Sim. Então Deus vai preservar Noé e a sua família. O que Ele faz? Então aquilo que você está tendo como prejuízo e perda, Deus está dizendo: é livramento. Aleluia. Porque tem coisa que foge do nosso entendimento.
frustração, e Deus está dizendo, é preservação. Porque Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. De novo, Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Porque não adianta ter a conta recheada de rio de dinheiro, mas está com o diabo. É melhor estar quebrado do release na presença de Deus do que longe de Deus. Então Deus, para preservar não é a sua casa, ele tranca a porta. Por isso Deus às vezes ele impede de você chegar em alguns lugares com uma única intenção, para não te perder. Talvez ele não permitiu você entrar naquele lugar, você está frustrado. Talvez ele permitiu você passar naquele curso, você está frustrado. Talvez ele não permitiu você passar naquele concurso, você está aqui cheio de porquês. Deus está dizendo, eu estou trancando a porta para não te perder. Vocês estão comigo também? Capítulo 7, verso 16. O Senhor fechou a porta. Capítulo 7, verso 18. Diz assim, a água crescia sobre o modo, e a arca andava. Repita comigo, a arca andava. Isso é muito louco, porque a porta está fechada, mas a arca está andando. Continua. A porta está fechada, mas a arca está andando. É isso que dá uma na cabeça do diabo. Porque toda vez que a porta se fecha, ele manda uma mensagem, joga tudo para cima. Para, desanima. Mas o texto diz, enquanto a porta está fechada, a arca está em movimento. É Deus dizendo, as coisas ruins que aconteceram não foram capazes de parar a sua arca. Mas andando.
de uma forma racional, olhando para o texto, o que fazia aquela arca andar? Fala comigo. O que fazia a arca andar? O que fazia a arca andar? Vocês estão repetindo. Perguntando. Racionalmente, olhando para o texto, o que fazia a arca andar? As águas. Mas qual era o maior inimigo da arca? Qual era o maior inimigo da arca? Então, de vez o maior inimigo da arca fazia ela afundar, batia na arca e ela andava. Não, 40 dias e 40 noites só foi chuva. Se você pegar o livro de Gênesis, capítulo 7, vai dizer que entra Noé na arca por 600 anos. O capítulo 8 vai dizer que Noé sai da arca por 600 anos. Então o dilúvio durou 1 ano e 10 dias aproximadamente. Muito tempo ou pouco tempo? Muito tempo. Pergunta aos senhores, quem entrou na arca? Não, bonitinho, que nem sei. Sua esposa, seus filhos e as obras. Só? Quem? Tinha burro lá? Tinha. Jumento? Tinha. Anta? Tinha. Cobra? Tinha. Coral? Naja? Jararaca? Aquela arca tinha suíte? Lavava? Banheiro? Então, quanto tempo durou o dilúvio? Então, imagina todo mundo urinando e metendo no mesmo lugar. A arca era cheirosa? Não tinha aquele sabor. Dor de cavalo. Se alguém nordestino, tem nordestino aqui? Tem? Ceará, terra boa, parece muito mexicana. Bahia, né? Salvador, estava lá, a gente tinha interessante, tá? Olha aqui pra mim. Se alguém apinhado, dizendo assim, eu não suporto mais esses animais, não é uma coisa que eu quero cair fora. Se essa pessoa pudesse jogar lá de fora, se essa pessoa enxergaria. Não só água, corpos em decomposição, boiando, representando morte e juízo. Sim ou não? Sim. Automaticamente essa pessoa revoltada chegaria a uma conclusão. Qual? Aqui está ruim. Logo já ia desfazer a mala e permanecer. A igreja também é uma grande área, cheia de animaizinhos. Pastor, você lembra de estar querendo me chamar de animal? Não, eu moro aqui em Mogi. A igreja também é uma grande área, cheia de animaizinhos. Por isso a Bíblia diz que você é ovelha. Ovelha
o quê? ET? Não. Só que alguns são dóceis, outros são difíceis. De canto de olho, olha para esse irmão, diga você. É fácil ou difícil? A arca é o projeto de quem? De Deus. Então é um projeto perfeito, sim ou não? Sim. Mas quem está dentro do projeto? Os animaizinhos, que são imperfeitos. Então o projeto é perfeito, que lida com gente imperfeita. Mas mesmo assim, se continua sendo o melhor lugar, talvez o diabo quer colocar na tua mente para você sair desse projeto. Porque você se depara com a imperfeição das outras pessoas. Mas mesmo tendo pessoas imperfeitas, o projeto é que tem um destino. Não é a santa mulher, sai da mulher. O diabo está lutando para te tirar da arca. Mas Deus está dizendo: permaneça dentro. Conclua agora e faça o nosso pastor. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele vai fazer, você sabe? Edificar um altar. Quanto tempo ele estava dentro da arca? 1 ano. Então fazia mais de 1 ano que ele não comparecia no altar. Então quando ele sai, a saudade que ele tem é a saudade do altar. O que nasceu para o altar não consegue se acostumar com outro. Deus te chamou para o altar. Quando ele levanta para o altar, Deus diz que aparece um arco. Eles não, eles é da outra banda. Arco. Lembra Gênesis 6:3? A aliança do homem havia sido quebrada, Deus retirou o espírito, mas através de um homem agora Deus está restaurando a aliança. É possível que Deus te trouxe aqui hoje para restaurar com você a aliança. Eu não sei o que aconteceu, não sei a queda que você levou, eu não sei o que está tentando te tirar da arca, mas o altar está te chamando. Eu preciso restaurar com você essa aliança. Deus te abençoe. Aplauda. Em
capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo pegado o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que será partido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois de ceiar, tendo pego o cálice, e disse: este é o meu cálice, o cálice da nova aliança no meu sangue. Aleluia. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, Jesus. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. Que cada um examine a si mesmo. Aleluia, Jesus. Assim, então, coma e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Pegue seu cálice. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Pegue o pão. Esse momento não é um momento de exclusão, pelo contrário, é um momento de te incluir. Por isso, nós temos o batismo nas águas, para você fazer parte e entrar na arca, como foi ministrado aqui. Então não se sinta, eu estou de fora, não. Venha, entre para dentro da arca, enquanto a porta está aberta. Procure se batizar, entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Se você confessar Ele com a tua boca e crer com o teu coração e se batizar, você é salvo, você faz parte da arca. Então não perca essa oportunidade, porque um dia a arca vai fechar, um dia a porta da arca vai fechar. E eu não quero que você, que teve essa oportunidade, uma chance igual a essa, talvez eu e você não tenhamos mais. Amém? Pegue o seu pão e nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse alimento espiritual que o Senhor nos dá, que é o teu corpo. Nós podemos se achegar a Ti pelo novo e vivo caminho, através do véu que foi rasgado de alto a baixo. O Senhor abriu, Senhor, as portas da eternidade para nós. Por isso, Senhor, através desse sacrifício, nós fazemos parte com o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, renova as nossas energias, as nossas forças, e nos dá, Senhor Deus, essa honra e esse privilégio de fazer parte contigo. Amém? Você pode comer no corpo de Cristo. Deus, aleluia, Senhor. Amém? Será que você pode glorificar o Senhor por um instante? Você pode dizer o quanto Ele é precioso para você, o quanto, Senhor Deus, o Senhor tem nos abençoado, nos livrado com a tua graça, com o teu favor que nós não merecemos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém? Levante o seu cálice. Pai, obrigado por ter enviado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós agora, com esse ato, Senhor, estamos com o sangue carmesim sobre os umbrais da porta do nosso coração. E o anjo da morte não tem acesso à nossa casa, à nossa família. Por isso, ó Pai, nos dá força, nos purifica, nos redime pelo teu sangue, pelo teu sacrifício. O sangue que nos lava, o sangue que nos purifica. Em nome de Jesus, pode tomar o sangue de Jesus. Glória a Deus. E nesse sangue nós vamos mais alto. Que alegre eu serei. Será que pode adorar o Senhor?
passamos um pouquinho do horário, mas tudo que Santa Ceia a gente sempre passa mesmo, tá, irmãos? Então, o Lino vai deixar no jeito ali os recados. Vamos ver os recados da semana. Aleluia. Graça e paz, família, identidade em Cristo Church. Vamos aos avisos da semana. Quartas-feiras, às 19h30, temos culto. Agora em abril, estamos na série Renovo. Em uma quarta sim, outra não, finalizamos com um tempo especial de